Na última aula, nós entendemos quais são os principais fatores que levam o empresário a escolher entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima. Um desses fatores é justamente o regime tributário a ser adotado pela empresa. Na aula de hoje, a gente vai compreender quais são as informações relevantes para essa escolha. Quando a gente fala em regimes tributários, é importante entender que comumente vocês vão ouvir falar entre lucro real, lucro presumido e simples nacional. Mas tem uma diferença que é muito relevante. Quando tratamos entre lucro presumido e lucro real, estamos tratando, na verdade, da apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Quando falamos em simples nacional, há uma reunião de vários tributos que são apurados sob o mesmo regime. O primeiro fator a ser considerado é quem, afinal de contas, pode aderir a cada um desses regimes. E para essa conclusão, dois fatores precisam ser considerados: a receita bruta anual da pessoa jurídica e a atividade desenvolvida. Quando a gente fala em receita bruta anual, é importante saber qual é efetivamente a receita decorrente da venda de bens e da prestação de serviços. Se estivermos falando do Simples Nacional, há duas hipóteses de enquadramento: as microempresas e empresas de pequeno porte. As microempresas são aquelas que apuram anualmente uma receita bruta até R$360 mil. E as empresas de pequeno porte, aquelas que apuram anualmente uma receita bruta entre R$360 mil e R$4.800.000. O segundo ponto muito relevante é que a Lei Complementar 123, que é aquela que regula toda a atividade do Simples Nacional, estabelece no seu artigo 17 uma série de vedações, como, por exemplo, a atividade de cessão de mão de obra e locação de bens imóveis. Então é muito importante compreender qual é a atividade desenvolvida para saber se é possível ou não o enquadramento no Simples Nacional. Já no lucro real e no lucro presumido, a legislação a ser observada é a própria legislação do imposto de renda. E aí é importante entender um detalhe: o regulamento do imposto de renda, que parece ser, na verdade, uma regulamentação feita pelo Poder Executivo, é uma reunião de leis que agrupa todo o regramento do imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. E é lá que encontramos as informações necessárias para compreender se apuramos pelo lucro real ou pelo lucro presumido. A grande diferença aqui está na receita bruta anual. No lucro presumido, eu tenho um limite anual de R$78 milhões. Ou seja, para que eu possa aderir ao lucro presumido, necessariamente a minha receita bruta anual não pode ultrapassar esse valor. Mas a atividade aqui também é relevante, porque existem algumas delas que têm vedação expressa à apuração pelo lucro presumido, como, por exemplo, as instituições financeiras, os bancos. Obrigatoriamente, eles precisam apurar pelo lucro real. E como funciona o cálculo da tributação nesses três regimes? No Simples Nacional, por ser uma reunião de várias espécies tributárias, o cálculo se dá de uma forma não tão simples. Porque, na verdade, a legislação estabelece que eu preciso olhar o faturamento dos últimos 12 meses, apurar uma faixa de cálculo. A partir disso, eu chego numa alíquota padrão e então na alíquota efetiva. Aqui não é o caso da gente explicar detalhadamente a forma de cálculo que a gente costuma trabalhar nos nossos cursos, mas é importante entender que eu não tenho efetivamente na lei uma alíquota que é diretamente aplicada a uma base de cálculo, como costumeiramente identificamos em outras leis tributárias. Então aqui o relevante é saber qual é o faturamento dos últimos 12 meses da pessoa jurídica. Quando a gente fala de lucro real e lucro presumido, a gente precisa entender qual é o conceito de lucro. E aí há uma diferença fundamental. No lucro presumido, como o próprio nome já diz, eu tenho basicamente uma presunção de lucro. Em termos muito simples, eu identifico qual é a receita bruta, eu aplico um coeficiente de presunção e o resultado disso efetivamente é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. No caso do lucro real, a gente tem efetivamente o lucro que foi apurado pela pessoa jurídica,
porque a base de cálculo é o lucro contábil ajustado por adições, exclusões e compensações. Terceira informação relevante é sobre o período de apuração. E por que o período de apuração é relevante nessas situações? Especialmente quando eu estou para escolher entre o regime do lucro real e o regime do lucro presumido, a simplificação na forma de apuração pode ser um fator relevante. E aqui vale dizer, para o Simples Nacional eu tenho uma apuração mensal de valor a ser recolhido, mais uma declaração anual. Para o lucro presumido e para o lucro real, eu tenho uma apuração trimestral como regra. Então, trimestralmente eu apuro qual é o lucro presumido da pessoa jurídica ou trimestralmente eu apuro qual é o lucro real. Para o lucro real, contudo, eu tenho a possibilidade de apurar anualmente. Essa é uma facilidade que a lei atribui às pessoas jurídicas que apuram pelo lucro real, justamente pela complexidade de identificação dos fatores que levam ao cálculo daquele lucro que realmente a empresa apurou. Porque eu tenho uma série de adições a serem realizadas nos valores, exclusões a serem realizadas nos valores e compensações. Isso tudo a gente costuma trabalhar nas aulas da escola, justamente para compreensão de como a legislação limita e determina essas adições, exclusões e compensações e como a jurisprudência vem construindo a compreensão com relação a isso. É importante dizer também que todo ano a pessoa jurídica precisa olhar para o seu regime de apuração. E esse olhar não é um olhar exclusivamente jurídico. Aliás, esse olhar é primariamente contábil. E a análise jurídica vem adicionar a compreensão de qual pode ser o melhor regime para o ano subsequente. Em geral, a opção sobre isso tem que se dar em janeiro, especialmente se a gente estiver falando do Simples Nacional. É importante o olhar constante do empresário para isso, para que não se escolha um regime que vá gerar uma onerosidade tributária muito maior do que o necessário. No caso do Simples Nacional, a grande vantagem é a redução de tributação, a simplicidade na sua operação. Entretanto, as desvantagens estão basicamente na impossibilidade de exercício de algumas atividades e numa limitação de faturamento para sua apuração. No caso do lucro presumido, a grande vantagem é a simplificação da tributação. Contudo, se eventualmente a empresa não der lucro, pode ser desvantajoso a escolha desse regime, porque independentemente do lucro auferido, será necessário pagar o tributo. O lucro real, por sua vez, permite essa fidelidade ao lucro que efetivamente é apurado. Mas a grande desvantagem é que é extremamente complexa a sua apuração, exigindo da pessoa jurídica uma grande quantidade de pessoas envolvidas na apuração desse tributo. Esses são os principais fatores que gostaríamos de pontuar com relação à escolha do regime. É importante analisar com calma cada um deles. Nas aulas da LESI, a gente costuma trabalhar individualmente cada um desses regimes, ensaiar os cálculos, demonstrar em quais situações é mais vantajoso um ou outro. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre como abordamos esses temas tributários na LESI, acesse nosso site, conheça os nossos cursos e se inscreva neste canal.